Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estamos de volta à nossa meditação depois de termos passado, eu e minha família, 2 semanas na Inglaterra visitando amigos e família. Inclusive tive a oportunidade de pregar em vários cultos da Christchurch, a igreja onde nos casamos há 25 anos atrás, no norte da Inglaterra, no condado do Robin Hood. Estamos de volta, então, a esta meditação e gostaria de ler com vocês em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo meio com um cinto de ouro. Se você é novo nas nossas meditações no livro de Apocalipse, eu gostaria de lembrar que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E aqui está um texto maravilhoso que nos fala de Jesus Cristo. Quem é esse Cristo poderoso? Ele é, então, aqui chamado de Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão que vem do Antigo Testamento, do livro de Daniel, por exemplo, que fala, então, do Messias. É um título do Messias, como Filho de Deus. Filho do Homem é uma realidade. Ele é Filho do Homem, o Filho de Deus que se torna Filho do Homem. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. É o que está dizendo Jesus em João 5, 27, bem próximo de Apocalipse, capítulo 1, verso 27. Ele é o Filho do Homem. A gente entende, então, que o Filho do Homem veio para julgar. É o que o vestido longo, com aquele cinto de ouro no meio, significa. É que ele é juiz, mas ele também é um sumo sacerdote, procurando as minhas palavras em português. O sumo sacerdote. Olha que interessante. O sumo sacerdote é o Filho do Homem. Tiago, capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aquele que vem para julgar os vivos e os mortos. A gente não deve ficar julgando uns aos outros, mas devemos prestar atenção, porque o juiz está à porta. E o juiz aqui é aquele que era e que há de vir. Não é você, não é o seu pastor, não é o Papa, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do Homem, que também é um sumo sacerdote, conforme nos diz Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Visto que temos um grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, está bem escrito aqui, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Esta carta foi então escrita a pessoas que estavam olhando para trás, voltando para a religião, ao invés de permanecerem em Cristo Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é a vida eterna. É nele que a gente se torna a justiça de Deus. A gente vai ler no livro de Coríntios. Então, por que as pessoas vão voltar a olhar para Moisés, para a lei, para as coisas do passado, quando todas aquelas coisas, nos diz Hebreus, mas também nos diz Colossenses, eram sombras da realidade que vem? Essa realidade que é eterna, ela faz sombra no Antigo Testamento. Ora, a sombra, c'est français. A sombra não é a realidade. Ela parece com a realidade. A realidade é Cristo, a sombra é a lei. A realidade é Cristo, a sombra é Moisés. A realidade é Cristo, a sombra é o tabernáculo. A realidade é Cristo, a sombra são os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo. Se você já tem a realidade, por que você vai viver na sombra? Não é muito inteligente, né? Viver de sombra. Retenhamos firmemente, ele está dizendo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Não, ele se tornou pecado por nós. E olha então o que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A única forma de você viver na justiça de Deus é em Cristo Jesus. E se você não estiver em Cristo Jesus, não tem como você viver na justiça de Deus. A sua justiça é como trapos de imundícia para Deus. Olha só. Agora, você imagina o que não deve ser a nossa injustiça? Se a nossa justiça é trapo de imundície, você imagina a nossa justiça é ruim. Agora, imagina a nossa injustiça. Inferno, minha gente. Não tem outro lugar. Só em Cristo nós nos tornamos justiça de Deus, o qual, diz
Pedro, 1 Pedro 2:22, continua dizendo a mesma coisa que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5:21. Ele diz o seguinte: Pedro, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não existe engano em Cristo. Existe engano na política, existe engano no mundo do futebol, existe engano na economia, existe engano na religião, mas não existe engano em Cristo Jesus. Cristo não fala o que não é verdadeiro, porque ele é ele mesmo a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Ele vive pelos séculos dos séculos. Olha que coisa mais maravilhosa. Mais maravilhosa. O Senhor que vive pelos séculos dos séculos pegou sobre ele o seu pecado, a sua culpa, a sua condenação, para que você possa viver uma vida nova. Agora, você está vivendo uma vida nova em Cristo Jesus, por que você está olhando para trás, minha gente? Como diziam os meus antepassados lá no Brasil, sai dessa lama, jacaré. Por que a gente vai voltar para a lama quando a gente já está na rocha, que é Cristo Jesus? O meu último texto, para não ficar enchendo a paciência de vocês, está em Hebreus capítulo 4, verso 15. Vamos ler a palavra de Deus, que é melhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha aí o Filho de Deus, tentado como nós, mas sem pecado. Ele levou sobre si as nossas condenações, nunca pecou. Sinceramente, minha gente, você já está em Cristo. Já recebeu a vida eterna, cheio do Espírito Santo. Para que você está olhando para trás? Que Deus te abençoe.